ceder a sua igreja como hospedeira para comportar um evento de tamanha magnitude, porque aqui é apenas o embrião. Ele vai crescer e crescer muito, em nome de Jesus. Ao pastor presidente, pastor Júnior, Deus abençoe ele e sua família, e ao nosso querido pastor Tiago, coordenador do CBDL. Obrigado, pastor Tiago, pelo convite, pelo carinhoso contato e, enfim, pela confiança de trazer-nos para ministrar a palavra de Deus. Quero, com a ajuda de Deus, ministrar aos vossos corações, e para tanto eu espero, muito obrigado. E para tanto eu espero que os irmãos cooperem conosco no que diz respeito à sua preciosa atenção. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo Lucas, é um evangelho onde, em sua composição, principalmente neste capítulo em que fizemos menção, ele detém um momento ímpar e especial de aplicação do genuíno objetivo do evangelho, no que diz respeito à pregação do evangelho propriamente dito. O capítulo 15 é conhecido pelos doutores, pelos mestres, como o Evangelho no Evangelho. É a ação prática, também conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. A proposta do tema é indo em busca da ovelha perdida sem esquecer das 99. É muito sugestivo esse tema para os dias atuais. Dentro do contexto, quando Cristo escreve ou quando Cristo cita essa tríade, essas três parábolas, foi extremamente objetivo, tendo em vista o choque que os fariseus e os escribas naquela época tiveram, em que Cristo ele acolhe tão aconchegantemente em sua volta pessoas que dentro do catálogo, dentro do mundo religioso daquela época, principalmente por parte dos judeus, eles catalogavam essas pessoas como pessoas segregadas, pobres, mulheres, publicanos. Eram pessoas tratadas como escória da sociedade. Não havia esperança para essas pessoas. Essas pessoas estavam à margem daquilo que eles consideravam como aqueles que observavam a lei. E, portanto, aqueles que não observavam a lei, estes não serviam. Jesus ele veio quebrando paradigmas. Jesus ele veio confrontando ideias, filosofias, pensamentos criados com os seus próprios fins, e um deles era a glorificação do próprio homem. Os judeus naquela época, principalmente os doutores, aqueles que se diziam detentores do conhecimento da lei e, portanto, se envaideciam com isso, eram os chamados meritocratas, porque eles acreditavam que pela observação da lei, eles, além de serem salvos, eles eram um povo diferenciado dos demais. Havia uma espécie de prestígio, contudo, eles se enganavam. Por essa razão, eles tripudiavam essa atitude de Jesus de inserção, de sentar-se sobre a mesa, comer com pobres, com publicanos. Da vez e voz às mulheres. Os senhores e as senhoras devem saber que na cultura judaica, as mulheres eram consideradas como desalmadas, utilizadas apenas como um mero objeto sexual. As mulheres não eram bem-vindas no ciclo dos homens.
As mulheres, elas não tinham esse acesso à sociedade. Jesus veio dar oportunidade, voz, e inserir as mulheres propriamente dita no contexto do mundo antigo. Era inaceitável para os judeus sentar-se à mesa. A propósito, mesa era sinal de inserção. Quando você sentava com alguém na mesa, você estava declarando aceitação. Quando você sentava com alguém à mesa, você estava declarando acesso à intimidade. Quando você sentava com alguém à mesa, você declarava familiaridade, intimidade. E eu abro um parêntese para fazer um comentário extremamente pertinente e objetivo nesta noite, no que diz respeito a essa temática e a essa necessidade urgente. Nós, senhoras e senhores, estamos precisando urgentemente, como e enquanto igreja, rever os nossos conceitos de intimidade. Eu vou repetir. Nós, enquanto e como igreja, precisamos rever os nossos conceitos de intimidade. A nossa intimidade como igreja, em primeiro lugar, é uma intimidade na vertical, isto é, intimidade com Deus. Em segundo lugar, é uma intimidade na horizontal, intimidade com os irmãos. Nós temos uma mesa posta de Deus para nós, relacionamento com Deus. E nós temos uma mesa posta de nós para os nossos irmãos, relacionamento interpessoal. E isso só acontece quando nós valorizamos esse relacionamento com Deus. E se é verdade que nós valorizamos o relacionamento com Deus, isto é notado pelo relacionamento com os nossos irmãos. Se nós não temos uma mesa genuína, efetiva com os nossos irmãos, a mesa que temos com Deus é uma mesa superficial, imaginária e não passa absolutamente de um discurso pessoal. A nossa mesa de relacionamento com Deus, ela é descrita, notada com a mesa posta de relacionamento com os nossos irmãos. Se nós temos relacionamento com Deus, nós temos um relacionamento aconchegante com os nossos irmãos. Eu vou ser mais objetivo. Nós falamos de uma prioridade de relacionamento, Deus. E em segundo lugar, os nossos irmãos. Mas o relacionamento com Deus, ele é notado pelo relacionamento com os irmãos. O termômetro do relacionamento com Deus, ele é medido pelo relacionamento com o nosso irmão. Se nós o desprezamos, isso é nada mais, nada menos do que um resultado efetivo de que estamos dando para a sociedade, de que desprezamos o relacionamento com Deus. Evangelho é um conjunto de normas, mas não um conjunto de normas filosóficas como tratam algumas pessoas. O Evangelho, sobretudo, é um conjunto de normas práticas, um conjunto de normas de vida prática. Eu preciso, além de aceitar, receber este Evangelho que muda, que transforma a minha vida, ser um instrumento propagador deste Evangelho. Eu vou repetir: assim como este Evangelho me alimenta, uma vez alimentado por ele, eu me torno canal de alimento para outros. E muitas pessoas estão perdendo, parêntese ainda está aberto, estão perdendo essa essência de alimentar-se e alimentar.
Opa, repete, pastor Sinésio. De alimentar-se e alimentar. Quando eu só me alimento, eu me torno um glutão. Egoísta, presunçoso, individualista, fariseu. Para o fariseu ninguém tinha acesso ao pão. Aleluia. Pão só dos filhos, mas os cãezinhos também comem. Os cãezinhos também comem. Valorizam tanto o pão da mesa que acabam chotando os cãezinhos que também comem. Por valorizar tanto o pão da mesa, desprezam aquele que pôs o pão na mesa. Valorizam tanto a estética que esquecem da ética. A estética exibe, a ética serve. Que coisa linda. Estamos nos preocupando ultimamente com a nossa aparência. Estamos esquecendo da nossa essência. Nos preocupamos com o nosso discurso e nos esquecemos do nosso caráter. Preservamos a nossa reputação e esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Parêntese fechado. Era assim que se portavam os fariseus naquela época. Jesus veio para os confrontar. Era inaceitável sentar com pobres. Ele senta com pobres. Não apenas isso, ele come com os pobres. Mas não apenas come com pobres, como ele ouve os pobres. Ele não parece um mestre conveniente. Ele não está dentro da caixa do politicamente correto. Aleluia. Se este de fato é o Messias, ele não tem característica do Messias. Ele quebra protocolos. É inaceitável. Os publicanos, as mulheres, os pecadores eram conhecidos como homens da terra, uma nomenclatura utilizada para definir aqueles que não têm muito valor ou que não têm valor algum. Com os homens da terra não era permitido casar com as filhas daqueles que se achavam os meritocratas. Não era permitido fazer negócio com esses homens, que dirá se aproximar deles. Não lhes davam custódia de absolutamente nada, não se dava nada para que esses homens guardassem. Eram homens da terra. Não se havia comunhão com os homens da terra. Aleluia. Não havia aproximação com os homens da terra. E Cristo abre mão do céu, aleluia, e aproxima-se dos homens da terra. Os homens rejeitados na terra é amado do céu. Cristo deu a lição para aqueles homens. E Cristo vai utilizar na tríade das parábolas a primeira referência, o primeiro contraste, a primeira lição. E é exatamente a lição da ovelha perdida. Nós temos aqui 3 parábolas graduais. A primeira parábola da ovelha que se perdeu. A segunda parábola da dracma que foi perdida. A terceira parábola dos filhos perdidos dentro de casa.
Porque não era um pródigo, não, eram 3 pródigos. Ué, pastor, mas até hoje eu só havia ouvido de um pródigo. Vocês sabiam que existem 3 pródigos nessa parábola? Quem aqui sabia que existem 3 pródigos nessa parábola? Vamos lá. Primeiro pródigo, o filho que abandona a casa. Segundo pródigo, o filho que fica em casa. E o terceiro pródigo? O pai. Ah, pastor, o pai, sim. Um que prodiga esbanjando do pai, o outro que prodiga esbanjando autossuficiência, e o outro que prodiga até hoje esbanjando o amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Parábolas graduais. Na primeira parábola é 100 por 1. Na segunda parábola é 10 para 1. E na terceira parábola, 1 para 1. Mas na verdade haviam 2 pródigos dentro daquela casa, e um outro pródigo que é apresentado pelo amor. A ênfase não está no filho que foi. Não, absolutamente. A ênfase está no pai que não abre mão de amar. Porque a propósito, se não fora o amor de Deus, nem você, nem eu, nós não estaríamos aqui. Tudo que fizemos no passado, na nossa vida pregressa, é digno de uma pena capital. Eu vou repetir. Tudo que fizemos no passado é digno de uma pena capital, a pena de morte. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, temos mérito de aqui estar, mas apesar dos deméritos, estamos pelo seu amor incomensurável. Merecíamos a morte, Ele nos alcança com seu pródigo amor. Merecíamos a condenação, Ele nos alcança com a sua absolvição pela justificação dos nossos pecados, pela remissão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como ovelhas desgarradas, perdidas, perambulávamos pelo mundo. E detalhe, as ovelhas, dentro desse contexto, quando Jesus se utiliza dessa parábola para confrontar os fariseus, aqueles que se achavam doutores da lei, os escribas, seus observadores, Jesus utiliza essa primeira parábola de forma muito objetiva. Não haviam homens naquela época tão destemidos como os pastores. Pastorear naquela época era uma tarefa muito árdua, dificílima. Tanto é que naquela época haviam pouquíssimos pastores, em virtude da demanda de comprometimento que eles tinham que imprimir. Haviam animais peçonhentos pelo campo, havia uma escassez de campos férteis, predadores por todo lugar. As ovelhas eram débeis, como são até hoje. Precisam, primeiro, da presença do pastor, segundo, da companhia das outras ovelhas. Eu vou repetir. As ovelhas naquela época precisavam, primeiro, da presença permanente do pastor, segundo, da companhia das outras ovelhas. Quando as ovelhas estavam perambulando sem a presença do pastor e das demais ovelhas, elas se tornavam presas fáceis, frágeis, alvo fácil da sutileza do inimigo, dos predadores, o que não é diferente nos dias atuais. Quando nós nos distanciamos por uma razão ou outra, inúmeras,
do pastor, do cuidado, da advertência, da admoestação, do ensino, do aconchego. Quando nós nos afastamos do pastor, é questão de tempo nos afastarmos das ovelhas que estão ao nosso redor. Quando nós nos bloqueamos para os gritos, os cuidados, as advertências pastorais, sair do convívio, do aconchego das demais ovelhas é questão de tempo. E quando saímos do cuidado do pastor e do aconchego das demais ovelhas, repito, nos tornamos alvo fácil. A sutileza, a perspicácia do mundo nos alcança. E pela fragilidade, pela tensão, pela crise, seja ela vocacional e emocional, nós nos tornamos vítimas do sistema. E detalhe, são abismos, são valados, são penhascos, que às vezes não nos damos conta, mas queremos nos alimentar. Saímos da advertência do pastor, do aconchego das demais ovelhas, está com o pastor, ouvir a sua voz, apontando-nos o pasto das demais ovelhas, mungindo, indo em direção à obediência à voz do pastor. Temos comida certa, mas quando não temos o pastor nem as ovelhas para nos guiar, nós vamos procurar qualquer tipo de comida para sobreviver. A ovelha em si, no sentido literal, além de débil, ela é míope. Ela precisa do pastor para advertir: não coma isso, coma esse pasto aqui. Ela não enxerga muito bem. Segundo os cientistas, diz que a ovelha ela só enxerga do eixo da sua cabeça até o chão, apenas, e nada mais. Ela não tem esse discernimento. Na verdade, ela não tem essa ponderação do que comer imediato. Ela come o que está ali. E assim é quando a ovelha se desgarra. Elas começam a comer todo tipo de comida e começam a contaminar o seu estômago. E essa contaminação vai tomando conta da corrente sanguínea espiritual. E essa corrente sanguínea ela vai ficando toda comprometida. O ser espiritual desta ovelha passa a entrar em colapso. Os critérios são negligenciados. Mas como no passado, a proposta desta parábola, ela é muito objetiva para os dias atuais. Eu quero lhes advertir nesta noite. Apesar do zelo exagerado dos pastores, eu vou repetir: zelo exagerado. Sou pastor de igreja. Eu não sou apenas itinerante que viajo por esse país afora. Não. Eu pastoreio igreja há mais de 18 anos. E a maior faculdade de formação de pastores é o rebanho. Nada me confronta tanto quanto pastorear. Os desafios no mundo antigo, nesse contexto, olhe bem para cá, dentro desse contexto, os pastores, eles mal dormiam. Por quê, pastor? Dentre tantos predadores haviam as hienas. As hienas, para quem não sabe, são animais terríveis, perigosíssimos. E elas gritavam com aquele sorriso horripilante. O pastor, com o seu sono leve, despertava e ficava armado para proteger as ovelhas das hienas e demais predadores. E até hoje nós precisamos desse cuidado, tanto do pastor quanto da ovelha. É um cuidado unilateral. Eu vou repetir: é um cuidado unilateral. É um pastor que ama e é uma ovelha que observa. Eu vou repetir: é um pastor que ama, é uma ovelha que observa e submete-se a este amor. Às vezes, de imediato, nós não entendemos tão bem quanto aquele grito: não, por aí não.
mas somos atraídos pelo cheiro, por um outro pasto que nos oferecem, torna-se tão agradável ao nosso paladar, mas quando comemos com frequência, percebemos que está nos fazendo mal, causa indigestão. Aí vem, portanto, o efeito cascata, um efeito de queda livre. E muitos, os senhores e as senhoras sabem muito bem, que estão lá fora, presos nas colinas, nos valados. Pastor sofre, às vezes não é compreendido, mas não para de orar, não para de observar. Sono leve, cuidado, atenção, precisamos ter. É claro que, francamente falando, apóstolo, muitos hoje já não têm isso. Eles perderam, olhe bem para cá, eles perderam a percepção, não apenas isso, eles perderam a essência da vocação. Eles estão pastor pela conveniência, mas não são pastores chamados, vocacionados. O pastor vocacionado, ele defende. Aleluia. Não toque no rebanho de um pastor vocacionado. Não toque. Pastor vocacionado, ele defende. Ela mentiu, traz para cá. Ei, glória. Ela pecou, viu aonde? Tal lugar, vou lá buscar de volta. Aleluia. Não maltrate, não aponte. Você não sabe o valor que ela tem. Não, mas eu tenho o que ela não tem, negativo. Você não sabe o valor que ela representa para a minha família. Você não sabe o valor que ela representa para o clã, para o seu aprisco. Eu vou em busca. E quanto às 99, o Supremo Pastor vai cuidar. E quanto àquela? Por que, pastor Sinésio? Porque naquela época as ovelhas não eram apenas em uma família apenas. As ovelhas eram compartilhadas. Eram ovelhas do meu rebanho, do rebanho de A e do rebanho de C. Poucos pastores queriam compartilhar ovelhas. 3, 4 compartilhavam. Enquanto um dormia, outro se estendia na porta para que nem lobos nem as ovelhas passassem. Eu vou repetir. Alguns dormiam, sono leve. Outros se estendiam na porta do aprisco e ficavam como porta, para que nem elas saíssem, nem os lobos adentrassem. Jesus disse: eu sou a porta. A porta que protege para que não saiam, e aqueles que tentam entrar para devorar. Ele é a porta. Aleluia. Aleluia. Jesus confronta os narizes empinados. Jesus confronta aqueles que pensam que têm, aqueles que pensam que são. Come com o pobre, não apenas como, eu amo. Aleluia. Conversa com publicanos, não apenas converso, eu amo. Senta com mulheres, não apenas sento, eu amo. Porque o que fez Jesus abdicar do apogeu, aspas, do céu, foi o amor. Primeiro, o amor ao Pai, estendido na graça até nós. Porque o primeiro objetivo de Cristo ter vindo ao mundo não foi nos resgatar, foi atender a necessidade da santidade e pureza do Pai. Ele não veio primeiramente para mim, ele veio para o Pai. Entendam isso. Que muita gente pensa que Jesus, que nós somos o centro de Jesus. Não, absolutamente. Nós somos graciosamente alcançados pelo centro da vontade de Deus, que é Jesus agradando a Deus. Disse Deus: a mim aprouve moê-lo. Jesus é
aquele que agradou ao Pai. Jesus atende a necessidade do Pai de justiça. Eu vou repetir. Deus estava faminto, aspas, é uma figura de linguagem. Deus estava faminto de justiça. E o que o homem precisava era ser alcançado pelo rigor da contravenção que ele cometeu. O homem contraverteu a lei de Deus e, portanto, precisa ser alcançado pelo rigor da lei. Porque Deus não barganha com o pecado de ninguém. Deus não coage com o pecado de ninguém. Não, mas enquanto ao pecado da humanidade, ele alcançou com justiça. Ele alcançou o pecado da humanidade. Ele moeu o pecado da humanidade. Ele sacrificou o pecado da humanidade. Deus não passou a mão no pecado de ninguém. Ele alcança o pecado da humanidade matando o seu filho. Ei, glória! Ninguém tem mérito. Estou aqui porque sou. Não! Você está aqui porque Ele é. Estou aqui porque Ele tenho. Porque eu tenho. Não! Você está aqui porque Ele tem. Estou aqui porque faço. Não! Você está aqui porque Ele fez. Se hoje desfrutamos do que desfrutamos, é porque a graça nos alcançou. O único mérito que merecíamos era a morte. Mas ao invés da morte nos alcançar, quem nos alcançou foi a graça. Aleluia! A prática definição de misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É não ser alcançado por aquilo que merecemos. E o que é graça, pastor? É ser alcançado por aquilo que não merecemos. Eu vou repetir. O que é misericórdia, pastor Sinésio? É não ser alcançado por aquilo que merecemos. E o que é graça? É ser alcançado por aquilo que não merecemos. Ei! A misericórdia fez com que aquilo que merecíamos não nos alcançasse, a morte. E a graça fez com que aquilo que não merecíamos nos alcançasse, a vida. Ei, glória! Estávamos como vivos mortos, perambulando por esse mundo sem nexo, sem razão, sem direção. Ele veio e como ovelhas perdidas, longe do aprisco, o supremo pastor, ele nos valorizou. Olhe bem para cá, diga comigo: em primeiro lugar, Jesus nos valorizou. O pastor poderia muito bem estar aconchegantemente agradecido e satisfeito com as 99. Para que eu vou em busca daquela que se perdeu? Só que detalhe, aquela que se perdeu representa famílias. Ele não cuida apenas do rebanho dele, ele cuida do rebanho dele e de outros. Eu não sou pastor apenas de um rebanho, eu sou pastor de rebanhos. Aonde eu for, eu preciso amar, independente de quem seja, independente da placa, sua placa, independente do seu pastor. Eu sou pastor seu também. Como pastor? Sou pastor no amor, no cuidado, na preservação. Aleluia! Eu não devo me privar de lhe amar. Quem é seu pastor? Não, vá. Quem cuida? Não, eu também cuido. Quando fazemos isso, nos tornamos fariseus, hipócritas. É um céu repartido, fatias de homens que mais parecem capitães, coronéis. O povo é meu, é nada, é de Deus. Somos cuidadores. Nem sempre fui conhecido no cenário nacional. Vim de uma cidade pequena do interior da Paraíba, uma cidade interiorana, metropolitana da Paraíba, Santa Rita. Comecei pregando nas ruas, nos trens, na feira livre,
Muito cedo Deus me mostrou o amor pelas almas. Eu não tinha pretensão de ser pastor. Até que então Deus toma minha filha em uma madorna, em uma sonolência, criancinha, bebezinho, 5 aninhos, olhou para mim e disse: tu vais ser pastor. Eu tomei um choque. Chorei e disse: Senhor, me prepare para este dia. Aleluia. O tempo passou e eu comecei a pastorear. Os desafios, as lágrimas, as noites intensas, a cama curta, o cobertor estreito. Aleluia. Aleluia. Eu disse: Deus, eu vou permanecer estudando, eu quero outra coisa para a minha vida. Trabalhava numa multinacional, muito bem empregado, um bom salário. Eu era apenas um obreiro da igreja, pregava nas ruas, tinha algumas oportunidades em algumas outras igrejas da região. Deus me tira para pastorear. Eu disse: Deus, e minha família? Ele disse: cuido eu. Eu tinha um salário alto, meu salário despencou para um salário mínimo. Passei um tempo vivendo do seguro-desemprego. Quando acabou, veio a crise vocacional. Minha esposa, minha filha, eu tenho 3 filhos, mas na época minha filha mais velha, minha esposa, uma mulher de Deus, nunca me colocou contra a parede, nunca me pediu um friso. Até isso Deus cuidou. Nunca me cobrava nada. Faltando comida na despensa, eu entrava no quarto para orar. Quando não na igreja, vez por outra porta da igreja, que eu morava nos fundos, batia. Era uma irmã com uma panela de carne, uma outra de arroz, e dizia: enquanto eu fazia essa comida, Deus me despertava e dizia que era para partilhar com o Senhor. Não estou dizendo que o Senhor está passando fome, pastor Sinésio, mas foi Deus que mandou trazer. Eu disse: Deus mandou, minha filha, entra em nome de Jesus. O tempo passou e o deserto me ensinou. O deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é lugar de definição de caráter. Deserto é lugar de definição de identidade. Aleluia. O povo era povo enquanto não tinha identidade, mas quando tornou-se nação pela forja do deserto. Receberam identidade porque o caráter foi trabalhado. Olhe bem para cá, obedeça o seu pastor. Submeta-se à sua liderança. Tape os ouvidos para os convites. Feche os olhos para as mesas postas. Seu alimento é aqui, lá naquele lugar onde você congrega. Vença a você mesmo. Aleluia. Vença o seu eu. A propósito, abra mão do seu eu, porque quem te dá o devido valor é o pastor que te conhece. Primeiro, ele valoriza, e por valorizar, ele busca. Ei, glória. E detalhe, independente de onde você esteja, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em terceiro lugar, primeiro, ele valoriza. Segundo, ele busca. Terceiro, ele põe nos ombros. Uma peculiaridade apenas para os pastores: só o pastor sabe o valor da devida ovelha. Só nós sabemos o que passamos com A e B quando alguém faz juízo de valor de decisões que tomamos. Ele põe nos ombros. Só punha ovelha nos ombros os verdadeiros pastores. Eu vou repetir:
só coloca a ovelha nos ombros. Naquela época só colocava a ovelha nos ombros os verdadeiros pastores. Por quê, pastor? A ovelha fede. Naquela época a ovelha exalava um mau cheiro terrível, principalmente na sua genitália. Os cheiros da urina impregnava. Mas pastor, que situação? E por que ele colocava nos ombros? Porque independente dos defeitos dela, haviam valores que cobriam seus defeitos. E ele colocava no ombro para sentir o seu cheiro e dizer: para muitos podem ser um cheiro mau, mas para mim esse cheiro me importa valores. Independente daquilo que você fez e cheira mal, o supremo valor Deus te deu para um retorno triunfal. Aleluia! Esse capítulo é conhecido por 3 palavras. Primeiro, perdidos, achados e alegria. Em todas as 3 parábolas houve algo que se perdeu. Nas 3 parábolas houve algo restituído. E também entre eles houve alegria. Mas não apenas isso. O pastor volta e vai dar festa. Festa com quem, pastor? Festa com os que são da casa e com os vizinhos. Para quê, pastor? Para definir que a ovelha que estava perdida foi achada. Calma, estamos partindo para a conclusão dessa reflexão. O ápice. Enquanto eu estou falando, assim como Jesus, haviam fariseus. Não digo que aqui tenha, mas haviam fariseus que estavam assim, ó. Porque lembrem-se, o grande confronto a grande proposta das parábolas é confrontar fariseus e escribas. Qual, portanto, o pastor que perdendo uma ovelha não deixa as 99 e vai em busca? Ele vai definir o valor da ovelha que se perdeu. As 99 são justas, aspas. Quem são as 99, pastor? Ei, aí vem o pesado da parábola. Aí vem o peso da parábola. Pastor, quem são as 99 que ficaram? Dentro desse contexto, você sabe quem são? Os fariseus. Além de ser os fariseus, Jesus diz assim, ó: mas vale alegria maior está na ovelha perdida e encontrada do que nas 99 justas. Olha o termo que ele usa: justas, que ficaram. Será que lhes lembra alguma coisa? Quantos de nós, eu vou repetir, quantos de nós não batemos no peito, olhando para os irmãos que ficaram para trás e dizemos assim: eu nunca vou fazer o que ele fez. Eu sou observador da palavra, eu sou observador da lei. Não faço o que ele fez, não ando por onde ele andou, não como o que ele comeu, não bebo o que ele bebeu, não me relaciono com quem ele relacionou. Mas todos, aspas, não é o caso, aquilo é para aquele momento, mas temos lições para os dias atuais. Todos eles, via de regra, estavam vivendo uma vida superficial. Era o chamado a ortodoxia superficial. Eu vou repetir: ortodoxia superficial. Falavam da verdade, mas não viviam. Ortodoxia sem ortopraxia. Vou repetir: ortodoxia sem ortopraxia. Falam da verdade, mas não vivem a verdade. Jesus diz a festa para aqueles que: como assim? Mas 99 eu vou deixar? Sim, deixar. Por quê? Porque eu não vim para as 99. São justas. Se vocês não precisam de médicos, ela que se perdeu precisa. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para irmos para a nossa conclusão, olhe bem para cá. Vou trazer um episódio
como luz para essa conclusão. Lembram da mulher cananeia? Quem lembra da mulher cananeia? Ela vinha após Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou repetir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que os religiosos fizeram? Olha o ápice do sermão. O que é que os religiosos fizeram? Quem lembra? Senhor, despede logo essa mulher que vem atrás de nós nos incomodando. Por que ela incomoda? Porque é pagã. Por que incomoda? Cananeia. Por que incomoda? Cachorra. Por que incomoda? Não tem valor. E por que Jesus foi para aquelas cercanias? É a primeira vez que Jesus sai do raio de atuação de sua missão dentro do território palestino. É a primeira vez que ele vai para um território pagão. Por quê? Para dar lição aos religiosos que ainda não haviam se convertido. E ela grita. Jesus não atende a mulher, ele vai responder aos religiosos e diz: eu vim, se não para as ovelhas perdidas, melhor, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que coisa interessante. A mulher não para de gritar, a mulher redobra o seu clamor. Enquanto isso, os discípulos estão advertindo a Jesus para abençoar aquela mulher, porque a palavra aqui no original mais aproximada é: despede ela. O que é despede ela? Dá logo o que ela quer e despede ela para que saia. Está importunando, despede logo ela, ou seja, dê logo o que ela quer. Ah não, mas não era bem assim. Jesus não queria dar nada a ela imediato, queria dar uma lição para eles, que era o que eles deveriam fazer mais tarde. Aleluia. Enquanto os discípulos estão batendo boca com Jesus, discutindo, sabe o que é que vai acontecer? Jesus, ele olha para os discípulos e começa a dizer: mas não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Nesse instante a mulher já estava de joelhos dobrados diante dele e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha bem para cá. Ei, os discípulos não suportam ver aquela mulher aos pés de Jesus. Por que não suporta, pastor Sinésio? Porque aquela mulher é um restolho. Aquela mulher é segregada. Aquela mulher é um lixo para eles. Havia uma guerra cultural. Jesus olha para ela, e ela onde? Joelhos dobrados. Enquanto alguns estão falando acerca dela, ela está de joelho dobrado. Eu vou repetir. Enquanto alguns estão falando dela, ela está de joelhos dobrados. Enquanto alguns estão incomodados com a sua necessidade, ela está de joelhos dobrados. Enquanto muitos não entendem o que ela está fazendo, ela permanece de joelhos dobrados e clamando a quem pode fazer. Eu vou fazer uma aplicação aqui breve. Eu não gosto de fazer muito esse tipo de aplicação, mas eu vou fazer. Ela é muito pertinente para essa noite. Não se importe. Eu vou repetir. Não se importe com o sentimento de incomodação da opinião pública com você. Não. Tape os ouvidos para a opinião pública. Valorize aquilo que te motiva a buscar ao Senhor. Eu vou repetir. Tape os ouvidos para a opinião pública. Valorize o que te motiva a buscar ao Senhor. O que nos motiva a buscar ao Senhor é ter a nossa vida preservada nele e preservada deste mundo. Aleluia. Ela foi em busca da cura da sua filha. O que você veio buscar nessa noite? Eu não tenho dúvidas que o que você veio buscar nessa noite foi alimento para a sua alma. E se você veio buscar alimento para a sua alma, com esses olhos fitos à mensagem, esses ouvidos
atentos ao Senhor, saia daqui nesta noite alimentado como ovelha que foi buscada pelo Espírito Santo, para ter a sua fé fortalecida, para ter a sua esperança alimentada. Aleluia! Eu concluo dizendo: Jesus disse para aquela mulher, como ovelha, aleluia, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais tarde ele diz: não é lícito pegar o pão dos filhos, guardem isso, e lançar os cachorrinhos. Ele não utiliza o nome cachorro. Cachorro é cunerion, cachorrinhos é cunerions. Cunerions só era um termo utilizado para cachorro de estimação de seus senhores. Jesus chama ela de cachorrinho de estimação. Não um cachorro que vive vagando, mas um cachorro que tem dono. Ei, que coisa linda! Jesus abre um acesso para aquela mulher e chama ela de: você é um cãozinho amado de estimação. Aí ela responde: eu sei, em outras palavras, que eu não tenho acesso ao pão da mesa que é dos filhos judeu, mas os cachorrinhos comem, alimentam-se das migalhas. Pastor, calma, você vai aprender. Pastor, o que é migalhas aqui? Para os filhos chegava o evangelho como pão imediato. Para os pagãos chegava o evangelho como migalhas, porque eles não eram alvo. Mas agora Cristo abre, aleluia, o raio de atuação para aqueles que estão do lado de fora. Assim como o véu se rasgou para os judeus, a barreira que havia entre os gentios também foi derrubada. Eu vou repetir: assim como o véu foi rasgado para os judeus, a barreira de separação entre os gentios também foi derrubada. Deus rasga o véu para que os judeus tenham acesso ao Santo dos Santos, mas também para os gentios tornaram-se filhos adotados por Cristo. Aleluia! Ela diz, em outras palavras: podemos não ser filhos, mas as migalhas que chegaram até lá foram suficientes para acreditarmos que tu és o Messias dos judeus. Oh glória! E se és quem dizem ser, o Senhor pode mudar a minha filha, pode mudar a minha história. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, seja feito como pedistes, a tua fé te salvou. Fique de pé comigo. Quem sabe até hoje você vagueou, sem rumo e sem direção, mas quem te trouxe aqui foi quem te ama. Quem te trouxe aqui foi quem te valoriza. Primeiro, te valoriza. Segundo, foi em busca de você. Terceiro, te colocou no colo. Quarto, te trouxe de volta para casa. Quinto, fez festa e ainda permanece fazendo festa. Festa com os que estão dentro e festa com os que estão fora. Lamentavelmente há pessoas que estão dentro que não querem festejar, outros que estão do lado de fora e fazem tudo para não entrar, para não se alegrar com aqueles que se voltou. Mas saibam, independente da opinião pública, ele permanece amando, ele permanece com as portas abertas para mim e para você. Independente do que você fez, ele é pastor que ama. E eu quero perguntar nessa noite: há porventura alguém afastado do evangelho? Dê um sinal que eu quero te conhecer, apenas te conhecer. Pastor, estou afastado. Dê um sinal. Tem alguém afastado do evangelho aqui? Só dê um sinal, eu quero te conhecer. Tem alguém afastado do evangelho aqui? Tem alguém? Pastor, estou afastado. Só levante a mão que eu quero te conhecer. Não se constrange com isso. Não tem? Que Deus te abençoe. Mas eu tenho uma advertência para aqueles que são e estão
Não pense que você é e está por méritos. Valorize o relacionamento com Deus, mas sobretudo valorize também o relacionamento com os irmãos. Uma ovelha sem relacionamento com Deus, ela perde o relacionamento entre os demais e ela torna-se uma presa fácil do alvo do inimigo. E uma ovelha desgarrada é uma ovelha débil, frágil e, detalhe, um alvo dos predadores. E em nome de Jesus, os predadores não vão consumir você, porque nós temos um supremo pastor preservando as nossas vidas, preservando a nossa família. A minha casa, a minha família, a sua família é de Deus. Ninguém ama como o Pai ama, ninguém preserva como o Pai preserva, ninguém busca como o Pai busca. O supremo pastor, ele nos buscou para trazer-nos de volta para casa e fazer festa. Aleluia! Havia uma máxima entre os judeus, aprendam isso e nunca mais se esqueçam. Qual era a máxima, pastor Sinésio? Primeira máxima dos judeus religiosos daquela época. Ouçam isso aqui. Frase final do sermão. Para um judeu, era terminantemente inaceitável alguém dizer que havia festa no céu por um pecador que possivelmente se arrependesse. Eles não acreditavam absolutamente. E o que é que eles acreditavam, pastor? Numa alegria inversa. E qual era a alegria inversa? A alegria de um judeu era ver um pecador destruído. Ei, eu vou repetir. A alegria de um religioso é ver uma ovelha morrer. A alegria de um religioso é ver uma ovelha minguar. Está pagando pelo que plantou. Quantas vezes eu já ouvi isso? Isso é lá crente. Isso sabe lá o que é evangelho. Evangelho não me dá mérito. Evangelho não é o homem indo a Deus. Evangelho é Deus vindo ao homem. Ah, gente, cansado desse evangelhozinho fajuto, esse evangelhozinho mesquinho, esse evangelho pirotécnico, esse evangelho performático. Pessoas que usam púlpito, os microfones, porque aqui todo mundo é muito crente. Todo mundo é dono da verdade, da ortodoxia. Aqui todo mundo se defende. Cansado desse evangelho. Esse evangelho que não abre mão de seus valores, de si próprio, que pensam que estão pelos seus méritos. Aleluia! Não! Para os religiosos, a alegria era ver um pobre morto. Para os religiosos, a alegria era ver uma mulher escorraçada, vilipendiada. Para os religiosos era ver uma mulher espoliada, ver publicano sendo apedrejado. Eram tidos como desalmados, inimigos dessa verdade e desertores. Aí vem Jesus como antagônico da religião farisaica. Ei, glória! E diz: a verdadeira festa está naquele que se arrepende. E detalhe, quem se arrepende, não se arrepende por si próprio, se arrepende porque Ele põe arrependimento em nós. Como, pastor? Pela luz do Evangelho. Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí detalhe, não para por aí. Ei, não para por aí. Conclusão do sermão: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo escreve para os crentes de Éfeso, os crentes lá da igreja de Éfeso. E Paulo diz assim: nós que estávamos mortos. Morto produz alguma coisa? Me ajudem. Morto produz alguma coisa? Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, isto é, ação. E o que é ação, pastor? Ação são padrões de pensamento formados ao longo de muito tempo, que quando posto em prática com certa regularidade torna estilo de vida. Ei, olha para cá. Ele nos deu vida. Gente, Jesus veio produzir festa ou promover festa em meio à tristeza dos religiosos. Para
alguns, o retorno de muitos é tristeza, mas para Cristo, o retorno daquele que se perdeu é a alegria da graça. Levante as suas mãos e dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Aleluia. Sente-se um minutinho, sente-se. Já estamos caminhando para o encerramento. O quarteto vai cantar um louvor. Enquanto isso, vamos escolher aquele envelope da oferta maior. Você está com ele ainda aí? Quem está com o envelope? Quem está com o envelope? Levanta aqui, quem está com o envelope? Isso, você vai dar uma oferta e vai ser abençoado aí agora. Eu preciso da sua ajuda, tá? O dízimo, quem trouxe o dízimo, que é fiel a Deus, por favor, procure quem? Procure aqui, ó, Pastor Glébio, e deposite o seu dízimo. Quarteto cantando, um louvor. Não saia não, eu sei que está tarde, mas não saia não, a festa é nossa. Eu tenho um recado para dar ao término desse trabalho. Vai preparando seu coração aí.